Pessoal, vamos discutir hoje sobre esse tema aqui, ó. Reforma da Previdência. O vídeo vai ser super rápido, não fiz roteiro, não vou editar, vou publicar do jeito que eu estou falando aqui mesmo, só para não perder o gancho da votação de ontem na Comissão de Constituição e Justiça da PEC da Reforma da Previdência. Esse livro aqui é de 2006, há 13 anos atrás. Eu li o livro nessa época aqui. Quem foi Fábio Jambiage? Depois vocês, se quiserem, podem pesquisar aí. Ele foi um economista, ele é um economista, né? Teve um papel importante no BNDES, no Ministério do Planejamento, principalmente na época do governo Fernando Henrique, na década de 90 e início dos anos 2000, né? Ele faz aqui previsões catastróficas sobre a Previdência, naquela época, em 2006, com os dados, né, da década anterior, vamos supor que tenha sido entre 1995 e 2005. Ele faz previsões catastróficas não muito diferentes do que está sendo feito aqui esse ano, em 2019, quando novamente estamos discutindo reforma da Previdência. Nesse livro aqui, ele faz uma previsão de que os gastos com a Previdência, né, vão evoluir de forma explosiva, a ponto de que em 2011 nós estaríamos gastando algo em torno de 11% do PIB com Previdência apenas. Não sei qual é o percentual do PIB que o Brasil gasta com Previdência hoje, mas certamente não são 11%. E ele previa que atingiríamos esse número em 2011. Muito bem. Jambiage parece que está voltando à moda com esse governo, né? 2 anos depois, ele lança este outro livro aqui. Raízes do Atraso, Paternalismo contra a Produtividade, as Vacas Sagradas que atrapalham o nosso desenvolvimento, etc e tal. Eu participei de um evento em que ele lançou esse livro aqui e estive junto com um grupo que organizou, né? Recebi inclusive essa dedicatória aqui dele, do próprio Fábio Jambiage. Como vocês devem ter percebido, eu não gostei muito do livro. Inclusive fiz aqui uma anotação que é de aforismo, né? Eu acho que esse livro é repleto de muitos aforismos e poucos e discussões duvidosas do ponto de vista qualitativo. Esse aqui, do ponto de vista de qualidade, é até melhor. Só que nesse evento em 2008, em que ele lançava o Raízes do Atraso, eu tive a oportunidade de questionar o Fábio Jambiage sobre as suas previsões. Ali em 2008, 2 anos depois do seu livro sobre a reforma da Previdência, o que estava acontecendo na economia, os dados, apontavam por um caminho diferente daquele que o Fábio Jambiage previa no seu livro. E com uma determinada argumentação, eu questionei a ele: o que está acontecendo? Por que está caminhando diferente? O Fábio Jambiage teve a honestidade, teve a tranquilidade de falar: olha, as previsões que eu fiz na reforma da Previdência, no livro sobre a reforma da Previdência, estavam equivocadas. Os dados sobre investimento, sobre aumento da demanda, etc., mostram que as coisas não vão caminhar dessa forma como eu tinha previsto naquele livro anterior. Ele tranquilamente, ali no evento público, admitiu que tinha errado. Essa é uma diferença muito importante para o que está acontecendo agora. Fábio Jambiage, ainda que tenha se equivocado e admitiu que se equivocou, ele fez um esforço intelectual honesto, né, com muitos dados, com muita fundamentação para defender o seu ponto de vista. Só que ele cometeu equívocos, e esses equívocos a gente pode deixar para uma discussão em um outro livro. Mas existia uma referência técnica para tentar se defender a reforma da Previdência. Hoje não há. As pessoas que defendem a reforma da Previdência hoje não trazem uma única fundamentação, não traz argumentos técnicos. Eu converso com as pessoas que defendem a reforma da Previdência, as pessoas acham que defender a reforma da Previdência é o mesmo que defender ajuste fiscal. Isso está errado, isso é um equívoco. Você não pode ser a favor da reforma da Previdência porque acredita que reformando a Previdência você vai resolver o problema do ajuste fiscal. Não existe essa história de que existem empresários aguardando a aprovação da reforma da Previdência para fazer investimento no Brasil. Isso é uma coisa mística, isso é mistificação, vendidas por jornalistas que não entendem, né, do conteúdo técnico do assunto,
que não sabem explicar qual é a relação de causa e efeito, reforma da Previdência, retomada do crescimento, decisões de investimento. Você pergunta às pessoas que defendem a reforma da Previdência, não tem um que fale, olha, o setor tal, vamos supor, o setor do petróleo está aguardando as definições sobre a reforma da Previdência para decidir fazer investimentos, vamos supor, no pré-sal. Não tem nada disso. Por quê? Primeiro erro. Reforma da Previdência não pode ser confundida com ajuste fiscal. E é isso que as pessoas estão confundindo em massa. O Brasil nunca fez ajuste fiscal com redução de despesas. Ou melhor, teve um único momento que foi lá em 1999, mas porque o Brasil não tinha opção. Aí precisou realmente fazer um corte duro nos gastos para tentar fazer um ajuste fiscal. Tirando aquele momento e um outro lá com Figueiredo, que inclusive o Jean Biagi descreve nesse livro sobre a raiz do atraso, mas ali era bem diferente porque o ajuste fiscal era feito usando a inflação como ferramenta, coisa que hoje não é mais possível desde o Plano Real, né? Então, tirando aquele momento de 1999, que foi um ajuste de verdade, nos outros momentos, todas as vezes que o Brasil fez ajuste fiscal, foi através de aumento de impostos. E o governo Bolsonaro já sinaliza que vai fazer a mesma coisa. Para atingir o ajuste fiscal, ele vai aumentar impostos. A proposta que está sendo elaborada de reforma tributária vem com um monte de submarinos tributários, um monte de aumento de carga tributária. E a própria reforma da Previdência, essa que está aí tramitando no Congresso, vem com aumento de impostos também, né? Então, a reforma da Previdência não pode ser confundida com ajuste fiscal, como as pessoas estão dizendo aí. O que é mais provável que vai acontecer é que o dinheiro que eventualmente for economizado com essa reforma da Previdência vai ser economizado sobre os civis, para ser gastos com os militares. Ou seja, vai ser tirado um gasto daqui para aumentar um gasto dali. Ou seja, dos civis vai ser tirado uma quantidade de orçamento para gastar mais com os militares. Não vai ser nada diferente disso. E eu desafio alguém a demonstrar que vai ser diferente disso. Eu desafio também alguém a demonstrar qual é a correlação que há entre reforma da Previdência e decisão de investimento de grandes investidores. Não há. Isso é misticismo. Isso é pregação mística. Não há, cientificamente, com dados, nenhuma comprovação nesse sentido. Assim como não houve nenhuma fundamentação técnica sobre a reforma trabalhista. Cara, a gente tem FGV, IBMEC, Fiesp, Febraban, CNI, uma série de instituições com vários economistas gabaritados. Ninguém pode fazer um estudo que pretenda ser decente para demonstrar a correlação que há entre uma coisa e outra. Por exemplo, a reforma trabalhista. Argumentava-se que, ao se fazer a reforma trabalhista, muitas pessoas ficariam que teria a intenção de contratar mais trabalhadores, mas não contratavam porque a folha era pesada. A partir dali poderia contratar mais gente. Vamos imaginar aqui um caso, uma hipótese, apenas uma hipótese. Vamos imaginar uma pequena empresa que tenha, sei lá, 30 trabalhadores, mas que a sua demanda por mão de obra seria superior a de 30 trabalhadores horas, né? A de 30 trabalhadores dias horas, vamos colocar assim. Vamos supor que para ele suprir essa demanda, ele estava pagando horas extras, ou seja, as pessoas trabalhavam mais do que a carga horária normal, mas ele preferia pagar horas extras do que contratar mais trabalhadores, porque a carga tributária em cima da mão de obra era muito cara. Então a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, faria com que agora ele pudesse contratar mais gente. A reforma trabalhista está aprovada, está em vigor, está aí. Aumentou o emprego? Alguém viu aumentar o emprego? Aumentou a formalização? Ninguém pode dizer que também é por culpa da recessão, porque desde que a reforma foi aprovada, o Brasil, na verdade, vem saindo da recessão. Não conseguiu sair ainda, mas vem saindo. Ou seja, a recessão não piorou. Por que não aumentou a quantidade de emprego? Eram afirmações místicas, que não tinha nenhum apoio em estudos. E olha que não faltam instituições para fazerem esses estudos. Por que não fazem? Porque não querem cometer, assim como o Jean Biagi, erro. E ter que admitir, precisar ter a honestidade de admitir que erraram. Hoje as pessoas preferem pagar jornalista
para ficar fazendo análises místicas sobre a economia. Não, que segundo as estrelas, segundo a configuração das estrelas, se aprovar a reforma da Previdência, haverá uma decisão em massa por investimento. Isso não é verdade e vai ficar provado que não é verdade. Tão logo ela seja aprovada, vão se passar 2, 3 anos e não será tomada nenhuma decisão de investimento com base nisso. Decisão para investimento é uma coisa muito mais complexa. Depende de várias outras conjunturas. E foi por isso que o Fábio Jambiasi errou. E esses místicos da imprensa, blogueiros, pessoal de canal de YouTube que estão fazendo essa correlação, não estão se apoiando em nenhum dado, ou seja, são afirmações místicas. Eu desafio as pessoas que defendem a reforma da Previdência a conseguir sustentar essa correlação. E você que é civil, você que vai ficar do lado, que vai perder, para pensar sobre isso. Porque não existe exercício de cidadania, essa que é a questão. Não existe exercício de cidadania se você não se informar e não estiver completamente inteirado sobre os assuntos que estão sendo discutidos. Você não pode apoiar uma política que você não compreende, que não foi informado para você como que ela vai realmente trazer os benefícios que promete. Você não pode apoiar dessa forma, porque você, na verdade, está renunciando à sua cidadania. E isso vai ter impacto na sua vida, mas não apenas na sua vida, na vida de todo mundo. Então vamos exigir um debate verdadeiro e sério sobre a reforma da Previdência. Mais para frente, eu pretendo fazer outros vídeos para discutir isso, né? E aí levando em questão tentando trazer o que deve ser levado em questão para uma reforma da Previdência. Antes de terminar, então, vou fazer aqui o meu jabazinho. Vai lá no canal, se inscreva, curte lá e aperta o sininho para você receber os outros vídeos que eu pretendo fazer. Valeu, pessoal, vai do jeito que tá mesmo, porque eu não vou ter tempo para editar. Obrigado aí pela paciência.